O pastor, a beata e o dinheiro perdido. Ah, meu caro leitor, que cena peculiar se desenrola diante de nossos olhos nesta ensolarada manhã de domingo no Morro do Alemão. A Igreja da Graça Divina, um oásis de esperança em meio ao labirinto de vielas e becos, encontra-se no epicentro de um verdadeiro pandemônio. Mas não nos apressemos, afinal, como diria o velho e sábio Machado, a vida não é mais que um jogo de dados em que sempre se ganha e sempre se perde. Permita-me, então, apresentar-lhe os protagonistas deste inusitado espetáculo. Primeiro temos o pastor Ezequiel Oliveira, 55 anos, conhecido na comunidade como o mensageiro da prosperidade. Alto, de porte imponente, cabelos grisalhos cuidadosamente penteados e olhos castanhos que pareciam penetrar a alma dos fiéis, Ezequiel era a personificação do sucesso espiritual. E como logo descobriremos, do fracasso moral. Do outro lado desta contenda, vemos Dona Clemência, ou simplesmente Clé, como era carinhosamente chamada pelos membros da igreja. Aos 68 anos, Clé era uma figura inconfundível. Baixinha, rechonchuda, com cabelos brancos sempre presos em um coque impecável e óculos de aros grossos que magnificavam seus olhos verdes e perspicazes. Beata fervorosa e tesoureira da igreja há mais de 2 décadas, Clé era conhecida por sua devoção inabalável e língua afiada. E aqui, meu caro leitor, chegamos ao cerne de nossa história. O sumiço de uma quantia vultuosa dos cofres da igreja, fruto de anos de dízimos, ofertas e doações dos fiéis. Dinheiro este que, segundo os rumores que corriam mais rápido que o vento pelas vielas do morro, teria sido abençoado com o desaparecimento místico orquestrado pelo próprio pastor Ezequiel. Pastor Ezequiel, o senhor não pode fazer isso com a gente, bradava Dona Clemência, sua voz ecoando pelas paredes da modesta igreja. Para desespero dos fiéis que tentavam em vão manter a compostura própria de um domingo de culto. O dinheiro é da igreja, do povo de Deus. Ezequiel, por sua vez, mantinha uma calma olímpica, própria daqueles acostumados a lidar com as tentações do diabo. Embora é preciso dizer, geralmente de natureza mais metafórica, não tão literalmente financeira. Minha querida irmã, ele começou com um sorriso que não alcançava os olhos, creio que houve um mal-entendido. Eu já lhe expliquei que os caminhos do Senhor são misteriosos. Se o dinheiro sumiu, é porque Deus tem um plano maior para ele. Ah, os misteriosos caminhos do Senhor. Como os poderosos os adoram invocar, não é mesmo? Pois que seria do mundo se todos os seus pecadinhos fossem julgados pela lei dos homens? Mas Dona Clemência, nossa heroína improvável, não estava disposta a se dobrar às conveniências celestiais. Mal entendido? Ela retrucou, erguendo a Bíblia como se fosse um escudo. O único mal entendido aqui é o senhor achar que pode roubar o povo de Deus e sair impune. Foi neste momento que a porta da igreja se abriu violentamente, revelando a terceira peça deste intricado quebra-cabeça. Josué da Silva, 40 anos, ex-traficante convertido e agora diácono da igreja. Alto, musculoso, com uma cicatriz que cortava sua sobrancelha esquerda, Josué era a prova viva de que a fé pode transformar vidas. Ou pelo menos, era o que todos pensavam até aquele fatídico domingo. Pastor, a voz de Josué trovejou, fazendo os vitrais da igreja tremerem. É verdade o que estão falando? O senhor pegou o dinheiro da obra de Deus? E assim, caro leitor, estava armado o palco para o maior barraco que a Igreja da Graça Divina já testemunhara em seus anos de existência. De um lado, temos Dona Clemência, a beata incorruptível, que se recusava a ver sua amada igreja manchada pela ganância. Do outro, pastor Ezequiel, o líder carismático que via seu castelo de cartas prestes a desmoronar. E no meio, Josué, o ex-bandido regenerado, cuja fé estava sendo posta à prova de maneira que ele jamais imaginara. Mas antes que pudéssemos testemunhar o desenrolar desta cena digna do juízo final, eis que surge um novo personagem, seu antenor, o sacristão de 75 anos, surdo como uma porta e alheio a toda a confusão. Pastor, ele chamou, sua voz tremida elevando-se acima do tumulto, trouxe as hóstias para o culto de hoje. Tão fresquinhas. Oh, meu caro antenor, se você soubesse que este é apenas o início, que o verdadeiro inferno ainda está por desabar sobre esta congregação. Pois como bem sabemos, no Rio de Janeiro, assim como na fé, as aparências enganam, e por trás das fachadas mais santas, muitas vezes se escondem os pecados mais mortais. E você, caro leitor, está preparado para desvendar os mistérios que se escondem por trás dos muros desta igreja no Morro do Alemão? Para descobrir até onde vai a fé de uma beata, a ganância de um pastor e a lealdade de um ex-bandido convertido?
pois saiba que esta história está apenas começando. E como diria o velho bruxo do Cosme Velho, a vida é cheia de alternativas, mas escolher é que é o diabo. E nossos personagens, eles terão que fazer escolhas que colocarão à prova não apenas sua fé, mas sua própria humanidade. Mas isso, meu caro, é assunto para nossa próxima parte. Afinal, como todo bom sermão, é preciso deixar o público ansioso pela continuação, não é mesmo? Que o Senhor nos acompanhe nesta jornada pelos becos sinuosos da alma humana, onde a linha entre o sagrado e o profano é tão tênue quanto a moral de certos homens de Deus. Caro leitor, como o Altíssimo deve se divertir com as pretensões de suas ovelhas. Lá estava eu, pronto para narrar o desenrolar daquele domingo fatídico, quando eis que a vida, essa dramaturga incansável, resolve mudar o cenário de nossa história. Pois saiba que enquanto o pobre seu antenor oferecia inocentemente suas hóstias, alheio ao pandemônio que se instalara, um novo personagem se aproximava, prestes a adicionar mais lenha à nossa já ardente fogueira celestial. Mas não nos adiantemos. Voltemos àquela cena peculiar. Dona Clemência, com a Bíblia erguida como um escudo sagrado, enfrentando o pastor Ezequiel, enquanto Josué, o ex-traficante convertido, aguardava uma explicação divina para o sumiço do dinheiro. Foi neste momento que o pastor Ezequiel, recuperando a compostura própria de quem está acostumado a liderar rebanhos, decidiu tomar as rédeas da situação. Meus queridos irmãos, disse ele, com uma voz que poderia acalmar até mesmo as águas revoltas do mar da Galileia, sei que estão todos perturbados. Mas lembrem-se das palavras do apóstolo Paulo. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Vamos todos nos acalmar e conversar como verdadeiros cristãos. Dona Clemência, no entanto, não parecia disposta a baixar sua guarda bíblica. Conversar? O senhor quer conversar agora, depois que o dinheiro da obra de Deus sumiu misteriosamente? Josué, por sua vez, deu um passo à frente, sua postura lembrando os velhos tempos de confrontos no morro. Pastor, com todo respeito, mas o senhor precisa se explicar. Muita gente aqui deu o pouco que tinha para essa igreja. E assim, meu caro leitor, o que começou como um domingo de adoração se transformou em um verdadeiro tribunal improvisado. Os fiéis que até então observavam a cena em choque começaram a se manifestar. Vozes se elevavam, algumas em defesa do pastor, outras exigindo explicações. Foi neste momento que a porta da igreja se abriu novamente, revelando uma figura que fez todos os presentes prenderem a respiração. Irmã Conceição, 50 anos, ex-esposa do pastor Ezequiel e atual missionária na África. Ezequiel, sua voz cortou o ar como uma faca afiada, vinha assim que soube. É verdade o que estão dizendo? O pastor, vendo sua ex-esposa, empalideceu visivelmente. Conceição? Mas você não estava na Etiópia? Estava, respondeu ela, seus olhos faiscando de indignação. Até receber uma ligação muito interessante de um banco suíço. Parece que alguém abriu uma conta em meu nome. Alguém com acesso às minhas informações pessoais. O silêncio que se seguiu foi tão denso que poderia ser cortado com uma faca. Todos os olhares se voltaram para o pastor Ezequiel, que parecia ter encolhido vários centímetros em questão de segundos. Dona Clemência, sempre perspicaz, foi a primeira a quebrar o silêncio. Pastor, sua voz tremia de uma mistura de raiva e decepção. O senhor não fez isso. Diga que não fez isso. Mas antes que Ezequiel pudesse responder, Josué interviu. Pastor, eu confiei no senhor. Larguei a vida do crime porque acreditei nas suas palavras. Se o senhor mentiu, se roubou da igreja. As palavras de Josué ficaram suspensas no ar, carregadas de uma ameaça velada, que fez todos os presentes se lembrarem de seu passado no tráfico. Foi neste momento, caro leitor, que o pastor Ezequiel fez algo que surpreendeu a todos. Ele caiu de joelhos, lágrimas escorrendo por seu rosto. Perdão, soluçou ele, eu não queria. Mas as tentações, as dívidas, eu pensei que poderia devolver antes que alguém notasse. A confissão do pastor caiu como uma bomba na congregação. Alguns fiéis começaram a chorar, outros gritavam palavras de indignação. Dona Clemência, pela primeira vez em muitos anos, ficou sem palavras, sua Bíblia escorregando de suas mãos trêmulas. Conceição, no entanto, não parecia disposta a aceitar lágrimas como moeda de troca. Ezequiel, você não só roubou da igreja, mas usou meu nome para esconder o dinheiro. Como pôde? Mas como a vida é cheia de reviravoltas. Pois neste exato momento, quando parecia que as coisas não poderiam ficar piores, eis que seu antenor, ainda alheio a todo o drama, decide tocar o sino da igreja, anunciando o início do culto.
O som do sino, ecoando pela igreja, em meio àquela cena caótica, pareceu despertar algo em Josué. Com passos decididos, ele se aproximou do pastor ajoelhado. "Pastor", disse ele, sua voz surpreendentemente calma, "o Senhor pregou sobre arrependimento e perdão por anos. Agora é hora de praticar o que ensinou." E então, para espanto de todos os presentes, Josué estendeu a mão para ajudar Ezequiel a se levantar. Este gesto, meu caro leitor, abriu as comportas de uma enxurrada de emoções. Alguns fiéis começaram a aplaudir, outros a protestar. Dona Clemência parecia dividida entre sua natureza compassiva e seu senso de justiça. Conceição observava a cena com uma mistura de descrença e talvez uma ponta de orgulho pelo homem que um dia amara. Mas não nos apressemos em concluir esta história, caro leitor. Pois, como bem sabemos, o caminho da redenção é longo e tortuoso. E no Morro do Alemão, onde cada esquina guarda uma história de luta e superação, o verdadeiro teste de fé de nossos personagens estava apenas começando. Que segredos mais obscuros o pastor Ezequiel ainda esconde? Como a congregação lidará com esta traição? E qual será o papel de Conceição neste intrincado drama de fé e pecado? Isso, meu caro, é algo que só descobriremos na próxima parte de nossa saga. Pois, como diria o velho bruxo do Cosme Velho, a vida é uma ópera bufa com alguns entremeios de tragédia. E na Igreja da Graça Divina, o espetáculo está longe de terminar. Ah, meu caro leitor, como são insondáveis os caminhos que levam à redenção. Enquanto o eco do sino ainda reverberava pelas paredes da Igreja da Graça Divina, nossos personagens se viam diante de um precipício moral tão profundo quanto o próprio inferno, que tantas vezes fora mencionado nos sermões dominicais. O pastor Ezequiel, ainda de joelhos, parecia carregar o peso do mundo em seus ombros. Josué, com a mão estendida, oferecia não apenas apoio físico, mas um vislumbre de perdão que poucos ali pareciam dispostos a conceder. E foi neste momento de tensão palpável que Dona Clemência, nossa incansável guardiã da moral e dos bons costumes, decidiu quebrar o silêncio. "Perdão é divino", começou ela, ajeitando os óculos no nariz, "mas a prestação de contas é terrena, pastor Ezequiel. O senhor deve explicações não só a Deus, mas a cada um de nós aqui presentes." Suas palavras, ditas com a autoridade de quem passara décadas memorizando versículos, pareceram despertar a congregação de seu estupor coletivo. Murmúrios de concordância se espalharam pela igreja como uma onda. Foi então que Conceição, a ex-esposa missionária, deu um passo à frente. Seus olhos, que antes faiscavam de indignação, agora carregavam uma mistura complexa de emoções. Raiva, sim, mas também uma pitada de compaixão que surpreendeu até ela mesma. "Ezequiel", disse ela, sua voz tremendo levemente, "por anos você pregou sobre a importância da verdade. Agora é o momento de praticá-la. Quanto foi exatamente que você desviou? E para quê?" O pastor, finalmente aceitando a mão de Josué, levantou-se com dificuldade. Parecia ter envelhecido uma década em questão de minutos. Quando falou, sua voz era apenas um sussurro rouco. Foram 300 mil reais. A revelação caiu como uma bomba sobre a congregação. Gritos de indignação se misturaram a soluços de descrença. Dona Clemência cambaleou, precisando se apoiar em um banco próximo para não cair. 300 mil? Exclamou Josué, sua voz uma mistura de choque e decepção. "Pastor, isso é mais do que muita gente aqui vai ver na vida toda." Mas Ezequiel não havia terminado sua confissão. Com lágrimas escorrendo livremente por seu rosto, ele continuou. Eu não usei o dinheiro para mim. Meu filho Gabriel, ele se envolveu com pessoas perigosas. Devia dinheiro para traficantes. Eles ameaçaram matá-lo se eu não pagasse. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Todos ali conheciam Gabriel, o filho pródigo do pastor que há anos não punha os pés na igreja. Sabiam de seus problemas com drogas, mas ninguém imaginava a extensão do perigo em que ele se encontrava. Foi Conceição quem quebrou o silêncio, sua voz carregada de uma emoção que surpreendeu a todos. "Por que você não me contou, Ezequiel? Ele também é meu filho." Eu tive vergonha", respondeu o pastor, sua voz embargada. "Que tipo de líder espiritual eu seria se não pudesse nem mesmo salvar meu próprio filho?" E foi neste momento, meu caro leitor, que testemunhamos algo verdadeiramente extraordinário. Dona Clemência, a mesma mulher que minutos antes brandira a Bíblia como uma arma, aproximou-se do pastor e, para espanto de todos, o abraçou. "Oh, Ezequiel", ela sussurrou, "que peso terrível você carregou sozinho." O gesto de Dona Clemência pareceu quebrar uma barreira invisível na igreja.
Aos poucos, outros membros da congregação se aproximaram, alguns oferecendo palavras de conforto, outros simplesmente colocando a mão no ombro do pastor em um gesto silencioso de solidariedade. Mas nem todos estavam prontos para perdoar. No fundo da igreja, um grupo liderado por seu Jerônimo, o zelador de 70 anos conhecido por sua língua afiada, começou a protestar. "E o nosso dinheiro?", gritou ele, sua voz tremendo de indignação. "Nossas economias, nosso suor. Tudo foi para salvar o filho drogado do pastor?" A tensão voltou a crescer, ameaçando transformar a igreja em um campo de batalha. Foi então que Josué, o ex-traficante convertido, tomou uma decisão que mudaria o rumo de nossa história. "Irmãos", sua voz potente se elevou acima do tumulto, "eu entendo a raiva de vocês, mas também entendo o desespero de um pai. Eu mesmo já estive do outro lado, ameaçando vidas por dinheiro." Ele fez uma pausa, seus olhos percorrendo a congregação. "Se o pastor está disposto a se arrepender e corrigir seus erros, eu me ofereço para ajudar a recuperar o dinheiro." Um murmúrio de surpresa percorreu a igreja. Todos ali sabiam do passado de Josué, mas poucos esperavam que ele usaria para ajudar a resolver esta crise. Conceição, vendo uma oportunidade de reconciliação, adiantou-se. "Eu também farei minha parte. Usarei meus contatos na missão para levantar fundos e ajudar a repor o que foi tirado." E assim, meu caro leitor, o que começou como um domingo de acusações e revelações chocantes, transformou-se em algo muito mais profundo. Um teste real de fé, perdão e redenção. Mas não cantemos vitória antes do tempo. Pois enquanto nossos personagens discutiam formas de resolver a crise, uma figura sombria observava tudo de longe, escondida nas sombras do campanário. Gabriel, o filho perdido do pastor, havia retornado, e com ele, segredos ainda mais obscuros ameaçavam vir à tona. Que papel Gabriel desempenhará neste drama? Será que a congregação conseguirá superar esta provação? E o que o destino reserva para o pastor Ezequiel e sua família? Isso, meu caro, é algo que só descobriremos na próxima e última parte de nossa saga. Pois, como diria o velho Machado, a vida é um imenso teatro, e cada um de nós é ator e espectador ao mesmo tempo. E na Igreja da Graça Divina, o ato final promete ser de tirar o fôlego. Ah, caro leitor, como o destino se compraz em tecer suas teias de ironia. Eis-nos aqui, no que parecia ser o ápice de nosso drama eclesiástico, apenas para descobrirmos que o verdadeiro clímax ainda estava por vir. Enquanto a congregação da Igreja da Graça Divina debatia o futuro de seu pastor caído e as formas de recuperar o dinheiro perdido, uma sombra se movia sorrateiramente pelos fundos do templo, carregando consigo o peso de segredos ainda não revelados. Gabriel, o filho pródigo do pastor Ezequiel, observava a cena com uma mistura de culpa e apreensão. Seus olhos, outrora vivos e brilhantes, agora estavam encovados e sem vida, testemunhas silenciosas de noites insones e escolhas equivocadas. Com passos hesitantes ele emergiu das sombras, sua presença causando um silêncio sepulcral na igreja. "Pai", sua voz rouca cortou o ar como uma navalha, "não precisa mais mentir por minha causa." Todos os olhares se voltaram para o recém-chegado. O pastor Ezequiel, ao ver seu filho, pareceu envelhecer mais 10 anos em questos de segundos. Conceição levou as mãos à boca, um soluço escapando de seus lábios. "Gabriel", sussurrou Ezequiel, "meu filho." Mas Gabriel ergueu a mão, interrompendo o pai. "Não, pai, chega de mentiras, chega de segredos, é hora da verdade." E assim, meu caro leitor, começou a se desenrolar o último ato de nosso drama. Uma confissão que faria as revelações anteriores parecerem meras travessuras infantis. "O dinheiro", começou Gabriel, sua voz tremendo, "não foi usado para pagar dívidas com traficantes. Eu o roubei. Chantageei meu próprio pai." Um ofegar coletivo ecoou pela igreja. Dona Clemência, sempre tão loquaz, parecia ter perdido a capacidade da fala. Josué, o ex-traficante, cerrou os punhos, uma veia pulsando em sua testa. Gabriel continuou, as palavras jorrando como uma represa que finalmente se rompe. "Eu fingi estar em perigo. Inventei dívidas, ameaças, tudo para extorquir dinheiro, e meu pai, em seu amor cego, acreditou em tudo." O pastor Ezequiel cambaleou, precisando se apoiar em banco próximo para não cair. "Mas por que, filho? Por quê?" A resposta de Gabriel foi um soco no estômago de todos os presentes. "Porque eu queria destruir tudo isso. Esta igreja, esta fachada de perfeição. Eu queria que todos vissem a hipocrisia que eu via todos os dias em casa." Conceição, recuperando-se do choque inicial, deu um passo à frente. "Gabriel, nós cometemos erros, mas sempre te amamos. Como pôde fazer isso?
Foi nesse momento que Gabriel finalmente desabou, lágrimas escorrendo por seu rosto marcado. Amor? Vocês chamam isso de amor? Viver sob o peso das expectativas, ser o filho perfeito do pastor perfeito? Eu nunca pude ser eu mesmo. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Cada membro da congregação parecia estar fazendo um exame de consciência, relembrando momentos em que talvez tenham sido duros demais com seus próprios filhos, exigentes demais com aqueles ao seu redor. Foi Dona Clemência quem, surpreendentemente, quebrou o silêncio. Sua voz, normalmente tão firme, agora tremia de emoção. Meus irmãos, talvez todos nós tenhamos pecado aqui. Não apenas o pastor Ezequiel ou Gabriel, mas todos nós. Quantas vezes julgamos sem conhecer toda a história? Quantas vezes exigimos perfeição, esquecendo que somos todos falhos? Suas palavras pareceram despertar algo na congregação. Murmúrios de concordância se espalharam, e aos poucos, uma atmosfera de reflexão e arrependimento começou a tomar conta da igreja. Josué, o ex-traficante que encontrara a redenção naquela mesma igreja, aproximou-se de Gabriel. Irmão, disse ele, colocando uma mão no ombro do jovem, eu entendo sua raiva, mas destruir não é a resposta. Acredite em mim, eu sei do que estou falando. E então, para surpresa de todos, Josué se virou para a congregação. E se, ao invés de julgar, nós ajudássemos? E se usássemos esta crise como uma oportunidade para realmente praticar o que pregamos? A sugestão de Josué pareceu acender uma faísca de esperança nos olhos de todos. Aos poucos, ideias começaram a surgir. Alguns se ofereceram para doar parte de seus salários para ajudar a repor o dinheiro. Outros sugeriram organizar eventos beneficentes. Até mesmo seu Jerônimo, o zelador ranzinza, se prontificou a trabalhar horas extras sem cobrar. O pastor Ezequiel, vendo a mudança em sua congregação, caiu de joelhos, desta vez não em desespero, mas em gratidão. Meus irmãos, disse ele, a voz embargada, eu não mereço o amor de vocês, mas prometo diante de Deus e de todos vocês que dedicarei cada dia da minha vida para me redimir e reconstruir a confiança que quebrei. Gabriel, observando a cena, sentiu algo que não sentia há muito tempo: esperança. Timidamente ele se aproximou dos pais. Eu também quero ajudar a consertar o que fiz. Se vocês me aceitarem de volta. E assim, meu caro leitor, o que começou como um domingo de acusações e revelações chocantes, transformou-se em algo muito mais profundo. Um verdadeiro renascimento espiritual. Não um milagre instantâneo, não uma solução mágica para todos os problemas, mas o início de uma jornada de cura e reconciliação. Nos meses que se seguiram, a Igreja da Graça Divina se tornou um exemplo de transformação. O dinheiro foi gradualmente reposto, não apenas através de doações, mas de um genuíno esforço comunitário. Gabriel, sob a orientação de Josué, começou a trabalhar com jovens em situação de risco, usando sua própria história como um alerta e uma mensagem de esperança. O pastor Ezequiel, por sua vez, abraçou uma nova abordagem em seus sermões, falando abertamente sobre suas falhas e a importância da honestidade e do perdão. Dona Clemência, nossa incansável beata, descobriu uma nova vocação como conselheira, ajudando famílias a lidar com conflitos e expectativas. E você, meu caro leitor? Que lições podemos extrair deste turbulento episódio na vida da Igreja da Graça Divina? Talvez seja a de que, por trás das fachadas mais santas, das aparências mais imaculadas, se escondem histórias de dor, de luta e, sim, de pecado. Ou talvez seja simplesmente que, no fim das contas, a verdadeira graça divina não está em ser perfeito, mas em aceitar nossas imperfeições e trabalhar juntos para superá-las. Como diria o velho e sábio Machado, a vida é um jogo de dados em que sempre se ganha e sempre se perde. E neste jogo, meus caros, o importante não é tanto o resultado final, mas como escolhemos jogar cada rodada e como nos levantamos após cada queda. E assim, com o som do sino da igreja ecoando pelo Morro do Alemão, anunciando não apenas o fim de um culto, mas o início de uma nova era, deixamos nossa inusitada congregação. Uma congregação imperfeita, sim, mas agora mais unida e mais consciente de sua própria humanidade. Pois no fim, não é esse o verdadeiro milagre? Não a ausência de falhas, mas a capacidade de, mesmo em meio às nossas fraquezas, encontrar força para recomeçar, perdoar e, quem sabe, construir algo melhor. Fim.